Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para o React da entrevista coletiva concedida pelo professor Abel Ferreira ontem à noite, após o empate sem gols entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo muito pegado, um jogo muito físico, um jogo onde as táticas foram vencidas pelo jogo jogado, né? Pela disposição dos jogadores. São Paulo diminuiu as diferenças entre os dois times, usando bastante o contato, usando as faltas e a bananice do árbitro. Estou curioso para ver se o Abel vai detonar a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio ou se ele vai contemporizar em nome do bom relacionamento com as arbitragens em geral. Vamos ver o que ele falou. Jogo de hoje, o que você acha que o Palmeiras poderia ter feito diferente para ter saído daqui com uma vitória, que seria importante até para voltar ao caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro, e também se você acha que agora essa sequência de jogos abre uma possibilidade de você dar um descanso a alguns jogadores. Foi uma sequência difícil de Libertadores e de concorrentes que, na teoria, entram no Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras brigando pelo título, Internacional, Flamengo, São Paulo, e agora tem Botafogo, tem Cuiabá, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se você acha que agora abre essa possibilidade de girar um pouco mais esse elenco. Obrigado, Abel. Aqui o treinador é criticado quando gira e quando não gira. Se gira é porque gira, se troca jogadores é porque troca, se não troca é porque não troca. Mas eu tive um colega teu, quando estávamos em Barueri, me fez uma pergunta a dizer: e se o Palmeiras perdesse estes jogos todos? Se perdesse o Independente Del Valle, tu tiveste um colega que teve a coragem de me fazer essa pergunta. Aí eu disse-lhe que não sabia, que íamos jogar um jogo de cada vez. Falando concretamente do jogo 2, que para mim... O Abel guarda as coisas, né? Ele não deixa passar. Ele leva, tá bom, tá aqui, ó. Quando eu precisar, eu uso essa pergunta de novo. É o mais importante. O que é que faltou? Faltou naqueles dois penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer golo. Chamou de pênalti. As chances estão claras que ele chamou de pênalti. Foi a única coisa que faltou foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos duas. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no golo, é um jogador do São Paulo. O Alisson. Num momento de pressão forte nossa, e conseguimos, com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Hendrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Hendrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Hendrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve, na segunda parte, uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste. Você vê que ele cobra o Hendrick, não interessa se ele tem 17 anos, ele cobra como se fosse um adulto, profissional, veterano, não pode perder, não pode vacilar, né? Demorou para tomar decisão, e também criticou o Lázaro, mas vejam que quando ele faz a crítica, ele fala: a gente sabe que o cara queria fazer o gol, mas não pode. Então, quando ele está fazendo a crítica, ele não está detonando o jogador, ele está lamentando, ele está explicando por que o Palmeiras não ganhou o jogo. O Palmeiras fez por onde ganhar o jogo, teve aquelas chances claras, mas aí ele também está fazendo contraponto. Mas o Caleri também teve uma chance, colocou na trave. Então também o se faz parte do jogo, né? Ou não, né? Não faz parte do jogo. Se é realidade paralela, né? O que aconteceu foi 0-0. Mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga. Pelo menos eu, que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. Abel, um pouco dos números do Palmeiras até aqui, nós foram 4 jogos, um gol marcado, um gol sofrido e em 4 partidas. Isso mostra a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro em termos de jogos de outras competições
E se o ataque hoje é uma preocupação que você tem aí para resolver? Não, no último jogo, eu vou aqui contrapor o que tu estás a dizer. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Pronto. Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. É nas oportunidades que nós criamos, e na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião. E é E verdade. vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos. Temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, tem acabado no final de cada competição. Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas, e é isso que nós vamos fazer. Agora não nos podemos esquecer, como o teu colega disse bem, jogámos em casa com o Internacional e perdemos, jogámos em casa com o Flamengo e empatamos, fomos ao Independente Del Valle, ganhamos, viemos aqui à casa do São Paulo, empatamos, não era isso que queríamos, mas é a vida que segue, não 24 horas, e o que me preocupa nem é, sinceramente, a questão dos golos. O que me preocupa é que daqui a 72 horas ou menos 72 horas temos que jogar e competir, e com a obrigação de ganhar sempre. Não concordo com o Abel, tá? Quando ele fala assim, fizemos 3 gols contra o Del Valle, e essa questão de ter 1 gol em 4 jogos do Brasileiro não preocupa, porque a gente está criando e só não está fazendo. Isso não é suficiente, Abel. O Palmeiras tem que criar chances suficientes para que tenha essa margem de erro e que acabe entrando 1 ou 2. Tem jogo que o Palmeiras cria 6 chances de gol e faz 4. Ontem o Palmeiras criou, 5 ou 6 chances, 2 reais, e não fez nenhuma. É porque o volume é baixo. O volume de oportunidades criadas está sendo baixo, e aí o aproveitamento pode ser 0, como foi ontem. Então não é sempre que você vai criar 5 ou 6 e vai guardar 4. Você tem que criar 12, 15, que daí você guarda 1 ou 2. Então o volume de criação está baixo. Está baixo sim, Abel. Infelizmente está baixo. Então, se o Palmeiras tivesse criado 15 chances de gol ontem, tinha feito 1 ou 2. Então precisa melhorar o volume ofensivo. Estamos com um problema ofensivo neste momento. É uma crise do setor ofensivo. Eu tenho certeza que o Palmeiras tem capacidade de resolver. Tá? Mas nesse momento, não é só a questão da finalização do Endrick, da finalização do Lázaro naqueles lances específicos. Nós precisamos trabalhar o volume de chances criadas. O Palmeiras tem que ser mais ofensivo. E como fazer isso sem descobrir lá atrás? Essa é a missão do treinador. Né? Confiamos em você, Abel. Abel, você já disse algumas vezes que tem coração mole. Muito. Que perdoa, mas não esquece. O que representou o abraço do Belmonte? Página virada, parcelada? Boa. Boa. Eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes, e quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência. Mas eu acho que essa exigência é boa, porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. Mas acho que nós estamos aqui todos
E eu também, para valorizar, como já te disse, quando fiz a entrevista com o Gagliotti, quando me contratou, eu disse-lhe várias vezes, não foi numa, foram 3 reuniões, qual era a minha filosofia. A minha filosofia é exatamente essa, é valorizar os nossos jogadores, é ajudá-los a ser melhores, é valorizar o clube, é valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes, e acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles, mas eu acho que, vou voltar aqui a repetir, o futebol brasileiro é de todos, não é só meu, ou não é só de São Paulo, ou não é só de Flamengo, e quando todos os presidentes pensarem primeiro no futebol como um todo e depois cada um lutar pelos seus interesses, seguramente que todos vamos sair valorizados. Mas acho que foi uma atitude bonita para parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente, e ninguém tem que ficar chateado. Disse-lhe isso, quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que, da minha parte, não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter grandes disputas com o São Paulo, aqui em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro. Isso é que é o mais importante. Que grande ser humano é o Abel. Eu não tenho essa grandeza, não. Eu não tenho. Admito aqui algo que talvez eu tenha aqui, eu pessoalmente, que eu tenha que melhorar, mas isso aí eu não perdoo, não. Aliás, nada que venha deles eu perdoo, porque o clube, a diretoria do São Paulo, que se renova gestão após gestão, eles têm uma característica que não muda, que está entranhado no ser do São Paulo Futebol Clube, que é odiar o Palmeiras. Eles odeiam a gente. Ponto. Então, não é uma questão de perdoar, é questão de ser algo que transcende. Não dá. Eu não perdoo. Não foi nem para mim o negócio, mas eu não perdoo. Nada que vem deles eu perdoo. Nada. Mas o Abel é um ser superior, né? Então, ele consegue. Parabéns, Abel. Oi, Abel, boa noite. Sou Diego Iwata, repórter da Trivela. A gente fala muito, né? Todos os técnicos falam, né? Não tenho titulares, eu uso todo mundo. Mas, efetivamente, hoje ficou muito claro como você controla o elenco dessa maneira, né? Não é comum o treinador trocar 2 laterais ao mesmo tempo. Não é comum trocar os 2 atacantes ao mesmo tempo como você faz. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é esse trabalho, para você conseguir fazer isso de uma maneira tão natural. Bom, deixa o Abel responder, daí eu comento. Mas, bom, vamos lá. Obrigado. Eu posso fazer publicidade ao meu livro. Vou começar a trazê-lo comigo, se vocês não se importarem. Começá-lo a trazer comigo. Porque eu não ganho dinheiro nenhum com ele e acaba por ser beneficente. Vocês podem ajudar, mas está tudo lá escrito no livro. A única coisa que falta no livro é as relações humanas. É como é que eu trato e lido com as pessoas que trabalham comigo. O resto está tudo no livro. Mas eu vou atalhar, porque não dá para ler quase 500 páginas que tem aqui o livro. Eu confio demais nos meus jogadores. Eu às vezes, e se eles confiassem, e porque eu sei que eles confiam, mas se eles confiassem tanto neles, porque muitas vezes o jogador precisa de confiança, e a confiança no futebol, não é só no futebol, a nossa vida também, a confiança é a base de tudo. Num desportista, num piloto de Fórmula 1, num piloto de MotoGP, a confiança num desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes os jogadores, em função da pressão do jogo, em função de alguns telefonemas dos empresários, porque se jogares bem tu vais ser vendido, e se jogares bem vais à seleção, eles às vezes esquecem-se daquilo que os trouxe até aqui, que é jogar bem, focar-se nas tarefas que são precisas para fazer, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz, como é aquele moleque, e eu tenho que dizer isto, o Estevão, é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, e depois erra e acerta e nunca se esconde do jogo. E isso às vezes é que eu fico triste
em alguns dos nossos jogadores e que eu tenho que os desafiar era, seja jogo em nossa casa, ou seja, em casa do rival, eu não me posso esconder do jogo nunca. E eu não falo sem bola, porque eu sei que os meus jogadores sem bola se entregam de corpo e alma. Mas com bola, até porque na nossa forma de jogar, na nossa forma de defender, nós precisamos de momento em que nós tivermos bola para poder atacar bem. Nós precisamos de... Eu não posso ver os meus jogadores a dar um toque de primeira. Tem que segurar, tem que ganhar faltas. Vocês viram a quantidade de faltas? Viram o que é que o centroavante do nosso adversário fez? Segurava-as todas. Ou era com falta. É isso que nós precisamos. Que nenhum dos nossos... Eu não estou a falar dos nossos centroavantes, estou a falar da nossa equipa. É que nenhum se esconda e que confie neles como eu confio. E a prova disso é que se eu tiver que trocar de zagueiro, vou trocar, como foi o caso no último jogo, jogou o Luai e descansou o Murilo. Hoje entendi, porque o Rocha vinha com um jogo fantástico que tinha feito no último jogo. Eu meto o Rocha, meto o Mike, ok, vou iniciar com o Rocha, que teve muito bem. Achei que naquele momento do jogo precisava de refrescar o lado direito, a mesma coisa do Piquerez, que vinha com uma sequência longa, precisar de refrescar o lado esquerdo também. E o nosso ataque, e nós não é a primeira vez nem a segunda que com as alterações a nossa equipa continua a render, e foi pena que nós fizemos, por exemplo, a alteração do Lázaro e logo a seguir o Lázaro tem aquele penalti, é uma forma ainda mais perto do golo do que um penalti, e nós não conseguimos fazer golo, mas é confiar neles, eu confio neles. Se eles são jogadores de Palmeiras, eles têm que mostrar porque é que são jogadores de Palmeiras. E portanto tem muito a ver com o que eu confio neles, e se eles estão aqui têm que estar todos preparados para jogar. Ele não mencionou nenhuma razão tática para as mexidas, mas assistindo o jogo ontem ficou claro que num determinado momento ele inverte o lado dos laterais. O Palmeiras começa com o Marcos Rocha mais liberado para atacar pela direita e o Piquerez liberado para atacar pela esquerda, mas ele acabou ficando preso. O desenho tático era Piquerez largura pela esquerda e Estevão largura pela direita. Por que o Marcos Rocha começou a atacar? Porque ele sentiu que estava dando. Até porque fazer uma dobra ali com o Estevão foi o que deu a possibilidade do Palmeiras forçar ali pelo lado direito. O Piquerez tinha a liberdade de ir pela esquerda, mas a bola não ia. O Palmeiras escolheu a rota da direita o tempo todo. Quando ele troca os dois laterais ao mesmo tempo, no meio do segundo tempo, o Mike era o cara que tinha formalmente a liberdade de atacar e o Vanderlan era o cara que ia ficar. E aí o Lázaro foi obrigado a sair da área para ele fazer a largura do lado esquerdo, não mais o lateral. O ponta que fez a largura do lado esquerdo. E quem fazia a largura do lado direito era o Mike. Só que o Ferreirinha estava nas costas do Mike. E não deu certo essa mexida. Tá? Então basicamente foi isso. Ele deu uma invertida de lado de ataque que não deu certo. Claramente não deu certo. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Como você comentou agora, aos 10 minutos do segundo tempo, você tira o Flaco Lopes e coloca o Lázaro. São dois jogadores de características diferentes e essa alteração acaba mudando a forma de jogo do Palmeiras. O que você viu na partida naquele momento que fez você achar que uma mudança como essa seria vantajosa e se você acha que deu certo? Obrigado. Achei que o nosso... Precisávamos de ligar o jogo. Acho que o Lopes estava a baixar e não estava tão fluido para poder ligar o jogo. Isso. Mas cumpriu muito bem com aquilo que nós lhe pedimos e eu entendi que metendo um jogador na frente mais agudo como é o Rony e tendo um jogador a aproximar, ou seja, jogadores que fazem movimentos diferentes, que me ia dar, e deu, um jogador agudo, um jogador de profundidade e um jogador de apoio, e em vez de ter o Hendrick que estava na frente, o Hendrick, o Lopes e o Veiga são três jogadores que chegam à área, mas mais de ligação, e foi essa a nossa intenção, ter um jogador que pudesse vir mais por dentro, como faz bem o Lázaro, e foi pena, porque acho que essa substituição correu muito bem, foi pena ele não ter feito o golo, mas era isso que nós pretendíamos, fazer duas alterações, que elas foram praticamente quase que ao mesmo tempo, sei lá, 10 minutos de diferença, um jogador de profundidade, outro de apoio, foi isso que nós procuramos, e depois fomos ter energia na frente. O Hendrick, conforme o jogo foi andando, foi ficando mais desgastado
e nós fizemos as substituições que podíamos. Pena só ter 5 substituições, se tivesse mais, seguramente que fazia também. A gente precisava que o Flaco Lopes tivesse jogado um pouco mais recuado para ajudar nessa troca de passes ali na intermediária. O Flaco Lopes acabou ficando isolado e o Palmeiras não conseguia rodar a bola. O Palmeiras escolhia a rota da direita, era bloqueado e não conseguia balançar a defesa do São Paulo, não conseguia inverter o lado do ataque por falta desses jogadores com mais toque de bola. Então, quando ele coloca o Lázaro para fazer isso e coloca o Rony no comando do ataque, tirando o Flaco Lopes, ele melhora essa condição. Só que aí pouco depois, 10 minutos depois, como ele mencionou, ele troca os 2 laterais e o Lázaro acaba ficando muito aberto pela esquerda e a substituição perde o efeito. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Como você está falando, né, sobre o grupo de jogadores na final do Campeonato Paulista, né, você fala de ter jogadores frescos, refrescar a equipe. Na final do Paulista, você tirou o Endrick, ele falou que não queria, e depois você falou para o Endrick, na entrevista você conta o que eu te falei. A gente percebeu também na final que o Zé Rafael saiu irritado do jogo, porque ele queria continuar se entregando ao time, e hoje, infelizmente, você não conta com o Zé Rafael por uma questão física. A questão é, o Zé Rafael já tem um prazo para retornar esse time do Palmeiras, ou por ser uma lesão chata, como uma lombalgia, tem que tratar com cuidado para não piorar o quadro do Zé Rafael? Eu não sou treinador, como é que eu vou te explicar? Eu quero que os jogadores se sintam bem para poder jogar. Eles têm que se comprometer, não, eu estou bem, eu vou jogar. E o Zé sabe disso, nós confiamos nele, precisamos que ele diga, professor, pode contar comigo. Quando ele me disser isso, ele vai estar à disposição. Vocês sabem que é um jogador que nós gostamos, que precisamos muito. Eu acho que nós temos 4 mais 1 belíssimo jogador no meio campo. Temos o Aníbal, que chegou muito bem. Temos o Rios, temos o Menino e temos o Fabinho e o Zé. Portanto, temos 5 jogadores ali para a posição de 5 e 8, primeiro e segundo volante, como vocês gostam de chamar. Aí é uma posição que eu particularmente estou contente. Acho que é uma das posições onde nós estamos, quando estamos todos, estamos bem servidos. Mas é esperar, agora temos que esperar para ver quando ele nos pode ajudar. É uma lesão que não tem tempo, tem a ver com o nível de suporte da dor dele, e nós queremos que ele esteja não só bem fisicamente, mas bem mentalmente para, ok, eu estou pronto, nada me dói, a equipa pode contar comigo, e quando ele tiver essa resposta afirmativa, nós vamos usá-lo. Palmeiras, como a gente já mencionou aqui nessa live, nesse vídeo, vive um momento de oscilação no ataque. E isso, na minha opinião, tem muito a ver com a ausência do Zé Rafael, que é um jogador de meio campo. Porque além dele dar uma dinâmica importante para o ataque do lado esquerdo, quando ele tem liberdade para apoiar, como ele vinha fazendo pouco antes de sentir essa lombalgia, ele é um cara que dá uma proteção muito forte para a defesa, e ele dá segurança, principalmente pelo lado esquerdo. Então a gente fala assim, o Piquerez ontem não atacou. Não atacou mesmo. Como ele está sentindo falta da proteção do Zé Rafael. Então o Palmeiras perde poder ofensivo pela segurança que o Zé Rafael dá para os outros poderem atacar. Então, isso vai ao encontro do conceito de futebol total que o Abel fala tanto. Então, o Zé Rafael precisa voltar logo para o Palmeiras recuperar parte ou toda a sua força ofensiva. Eu atribuo, certamente, a ausência do Zé Rafael a essa queda ofensiva do time do Palmeiras. Tudo bem, Abel? Boa noite. Olá. Bruno Faria, da Rádio CBN. Depois daquela vitória virada contra o Independiente Del Valle no Equador, que se tornou algo histórico, mais um, né? A 21ª virada do Palmeiras de Abel Ferreira desde que você chegou, eu queria te ouvir com relação ao Rafael Veiga, porque ele foi até as redes sociais e admitiu um mau momento.
É até estranho a gente falar em mau momento, porque ele é o vice-artilheiro do time, tem 7 gols, tem 4 assistências, e você falou há pouco sobre confiança. Então eu queria te ouvir como que você tem trabalhado diretamente com o Veiga sobre essa confiança de um jogador tão importante que é no seu time. Muito obrigado. Olha, o Veiga, igual a todos nós, não é uma máquina. Ele é um homem, um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que procura estar sempre na melhor forma, um profissional de mão cheia, dias de folga ele vai recuperar, vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação, só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas sobretudo da vossa, que ele tem que jogar sempre a top, tem que fazer sempre 10 golos. Vocês veem o que aconteceu este ano com o Haaland, não vou mais longe, se vocês quiserem uma comparação. O ano passado bateu todos os recordes, fez tudo, portanto a imprensa ela é agressiva, não é só no Brasil, é agressiva em todo lado. E este ano querem tornar um jogador vulgar, não é? Inclusive em alguns momentos que são filmados no treino ainda zoam com ele. E nós respeitamos muito o Veiga, eu respeito muito o Veiga, ele sabe o quanto nós acreditamos nele, ele sabe o quanto a equipa precisa dele, e ele, quando tiver que ficar de fora, vai ficar como ficou com o São Lourenço. Mas se eu entender que ele perdeu a forma dentro a jogar, e se eu entender que ele deve ganhar a forma a jogar, é assim que vai ser, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei, eu é que os conheço, por muito que o Núcleo de Saúde Performance me passe todas as informações, quem decide é o meu Nelinho, quem decide sou eu, e quando se tiver que arriscar e jogar com o jogador no limite de lesão, eu vou arriscar. Quando entender que devemos gerir, nós vamos gerir. Como disse ao teu colega, no último jogo com o Independente Del Valle, houve muitas questões em que eu fiquei algumas noites sem dormir. O que é que eu faço? Troco, não troco? Qual é a vantagem que tenho? Perceber os jogadores, perceber a vontade de cada jogador. Falar com eles individualmente, já estou aqui a abrir demais, que é aquilo que eu faço, e depois senti-los, né? Porque eu posso estar-te aqui a dizer eu quero ganhar, ou dizer-te eu quero ganhar hoje o jogo. Quer dizer, eu estou-te a dizer exatamente a mesma coisa, mas tu vês a minha atitude, e é isso que eu faço com os meus jogadores. Eu acho que sou muito bom a ler o que eles falam com o corpo e a senti-los. Isso é também a minha função, e portanto ele sabe o quanto nós todos, inclusive os torcedores, não tinha nada que ir às redes sociais pedir desculpa de nada, porque quando ele também decide jogos, também não vai às redes sociais dizer que foi ele que resolveu o jogo. Essa é a minha opinião, mas vivemos numa democracia onde toda a gente é livre de dizer aquilo que quer e que pensa, e se o meu jogador se sentir bem ao fazer isso, terá todo o meu apoio. Ele decidiu isso, ele sabe que o treinador está por... Ele ou qualquer um dos nossos jogadores sabe que o treinador está por trás, seja qual for a decisão deles, que os vai apoiar sempre. Abel. Olha só que processo interessante, né, que ele acabou de revelar. Acho que foi a parte mais legal dessa coletiva até agora. Quando ele tem as dúvidas de como escalar o time para o próximo jogo, ele vai e conversa com cada um para sentir como está cada um. Então não é só o potencial tático, potencial técnico, as características que ele já sabe que cada um tem. O cara é mais inteligente, menos inteligente, mais forte, menos forte. Como está a cabeça do cara, como está a atitude do cara. Então ele faz uma leitura da expressão do jogador, da expressão facial, da expressão corporal. E isso conta, né? E ele faz a leitura. Então, como é que você está pro jogo? Ah, tô bem, quero ganhar. Mentira, não tá bem. Então isso conta. E esse é o papel do treinador. Não é simplesmente distribuir as camisas e exigir, né? É escalar o que ele sente que é o melhor naquele momento. Então, às vezes a gente fala assim, pô, por que não escalou tal cara? A gente não sabe o momento pessoal de cada jogador. Isso conta também. E com relação a essa manifestação do Veiga, cara, você vê, o Abel se manifestou contrário ao que o Veiga fez, mas respeita. Ó, eu não teria feito. Mas o Veiga fez, ficou com vontade de fazer, fez, tem meu apoio. O que o Veiga fez? Ele fez, para quem não acompanhou, ele fez um post, acho que no Instagram, reconhecendo que não está numa má fase,
mas falando o quanto ele se dedica, o quanto ele quer ganhar, o quanto ele se incomoda com essa situação, e que ele está trabalhando duro para voltar, não sei o quê. Aí o Abel fala assim, pô, quando você vai lá e faz 3 assistências num jogo, resolve o jogo pra gente, ninguém vem dar tapinha nas suas costas, porque estão exigindo de você, que acham que isso é sua obrigação, né? Então você não tem que ficar se desculpando por isso, você não deve satisfação a ninguém. Eu não sei o quanto os jogadores compram essa forma do Abel de ser. Porque esse é um jeito que casa muito com o jeito particular do Abel. E é por isso que ele fala, eu entendo que outros façam isso, porque ninguém é igual a ninguém. Se eu tivesse no lugar do Veiga, eu também não teria feito post nenhum. Eu sou mais o estilo do Abel nesse sentido. Mas é isso que essa é uma das belezas da coisa, né? Futebol composto por pessoas têm formas diferentes, estilos diferentes, e quando todos se entendem, quando todos respeitam o espaço do outro, e a coisa flui, bacana. Então, essa é mais uma do Abel. Quantos exemplos a gente não tem de treinadores ótimos, excelentes, mas tidos como linha dura, como sargentões. O próprio Filipão. O Filipão tem umas coisas que ele fala assim, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo outro, você não vai. O Abel é extremamente flexível quanto à personalidade de cada jogador. Mas ele também não deixa de dar a opinião dele. Eu não teria feito. Boa noite. Até em cima do que você falou agora do Veiga, que ele vai na rede social. Mas jogou muito bem, na minha opinião, hoje. Jogou mesmo? Sim. Só não fez golos, né? Nós estamos habituados a fazer golos e assistências. Exatamente. E ele é um bom jogador, a gente sabe disso, é um jogador decisivo, né? E numa bola parada, enfim, numa assistência, ele pode decidir. Aí ele vai na rede social, faz um comentário e tal, e aí a torcida, pô, mas e o Rômulo? Já o cara confessa que tá ruim, mas o Abel não põe o Rômulo. Qual que é o processo que o Abel está trabalhando com o Rômulo, o bate-papo? Às vezes o torcedor quer antecipar algo que, infelizmente, hoje nós, na imprensa, não conseguimos acompanhar. Mas eu queria saber de você, o que está acontecendo com o Rômulo para ele não participar mais das partidas? Ontem, no pós-jogo, esse assunto veio à tona. Tá? Então, o que a gente pensa já está registrado ali no pós-jogo de ontem à noite, após o fim da partida entre São Paulo e Palmeiras. Mas vamos ver o que o Abel fala, depois a gente comenta. Não fiquem chateados comigo com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Eu sou português e já sou meio brasileiro. E há uma coisa que nós somos muito parecidos, que é... Nunca está certo. A música estrangeira é que é melhor, a comida estrangeira é que é melhor, o carro importado é muito melhor... o jogador estrangeiro é top, tudo o que é de fora é muito melhor que aquilo que nós fazemos. Pois, não sei, mas nós também somos assim. Nós, portugueses, também somos um pouquinho assim. E no futebol não é igual. Se mete o Hendrick, mas agora, e onde é que vai meter o Estevão? Ok, agora joga o Estevão. E se não joga o Estevão, e o Dudu? Quando vier o Dudu, vai metê-lo onde? Vou tirar o Estevão para meter o Dudu, e depois o Luís, mas para jogar o Luís, se calhar vai ter que ficar o Veiga de fora. Se jogar o Veiga, ou o Rômulo. Espera aí. Isto não é discos pedidos. O futebol, eu entendo os torcedores, respeito muito a opinião dos torcedores. Tenho uns mesmo que são amendoins, e faz falta, porque às vezes não é para esses grupos que vocês têm no WhatsApp, outra vez, espetacular. Eu aprendi muito com um treinador que por acaso também tem o meu sobrenome, que treinou aqui, que foi José Ferreira, que me ensinou muito a ver para além daquilo que é o futebol das 4 linhas. É o futebol que vai na imprensa, porque ele não é só jogado dentro das 4 linhas, ele é jogado muito para além. É tudo isto que é a mídia, é todas estas informações que você dão, é todas estas notícias, é todo este clique, e faz bem essa cornetada. Faz bem de vez em quando um presidente mandar um carrinho, não igual o que fez o Diego Costa ao Murilo. Não, esse carrinho não. Esse carrinho pode dar um amarelo ou um vermelho. Não, aquele carrinho suave que vai tirar a bola e deixa assim como fez a nossa presidente, como faz às vezes.
é bom para apimentar. Mas o que eu digo em relação ao Veiga, foi essa a pergunta, não é? Rômulo. O Rômulo, já vos disse, o Rômulo teve no Palmeiras, por mérito dele, porque fez um Paulistão absolutamente extraordinário, e vou-vos dizer, é muito bom jogador, é muito bom finalizador, mas tem que subir a montanha. E na altura certa ele vai ter que jogar. Eu vou-vos dizer o que eu já disse várias vezes e vou-me botar a repetir. Vocês podem ter a certeza de uma coisa: todas as minhas decisões não é pensar o que é melhor para o Hendrick, ou o que é melhor para o Lopes, ou o que é melhor para o Rony, ou o que é melhor para o Veiga. Está lá assim, no meu gabinete, vocês não entram porque eu não... Um dia vou-vos deixar entrar. Eu vou ter lá assim, quando eu tenho dúvidas, está lá em cima assim, o que é melhor para o time? Nem está escrito equipa, porque equipa, vocês querem, está assim, o que é melhor para o time? E eu faço essa pergunta, e o melhor para o time agora é ele ter a oportunidade de trabalhar numa das maiores equipas brasileiras, que ninguém lhe deu a oportunidade antes. Então agora que ele só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar como está, porque o João estava a dizer, então se o Rômulo tem, porque é que eu também não posso ter? E nós tivemos a oportunidade de vendê-lo agora ao Red Bull Bragantino e não o vendemos. Calma, só isso que eu vos peço. O Veiga é o Veiga. O Luís, ainda agora o Luís disse que queria jogar no lugar do Veiga. Fiquem calmos só, como dizia a nossa Presidenta. Confiem no nosso trabalho e eu confio muito no Rômulo, como disse ao teu colega aqui. Eu não confio no Rômulo, eu confio em todos os nossos jogadores. Eles só têm que estar preparados para quando a equipa precisar. E vocês sabem que temos não é Sul-Americana, é a Copa América, e o campeonato não vai parar e nós vamos ter que os preparar vamos precisar deles nesse momento, se me pergunta. Se o Murilo for convocado e se o Gomes for convocado, né? E se o Piquerez for convocado e se o Veiga se for convocado. Vamos ver, vamos tentar prepará-los todos. O Naves tem que estar preparado, o Luá tem que estar preparado, o Vítor, que é um zagueiro que vocês se calhar já ouviram falar, que já treina connosco há algum tempo, temos que os preparar para quando chegar essa oportunidade eles responderem às expectativas de todos, sobretudo aos torcedores do amendoim. Está bem? Abraço para vocês. Foi meio enrolation essa resposta final aí. E o Rômulo? O Rômulo tem que subir a montanha. Dá para resumir nisso, né? Foi mais ou menos o que a gente disse ontem no pós-jogo, quando veio esse assunto. E o Rômulo? Tem jogador que chega pronto. Chega, veste a camisa, sai jogando, mata no peito e sai jogando e tá tudo certo. Caso do Aníbal, que tem 24, 25 anos. O Rômulo tem 22. Tem jogador com 17 que mata a bola no peito e sai jogando. O Rômulo precisa de tempo. O Veiga, quando chegou, também tinha 22 e precisou de tempo. Então calma com o Rômulo. O Abel tá vendo. Eu confio no Abel. Eu confio nesse senso do Abel de avaliação de quando um jogador pode ser exigido, pode ser colocado em nível de exigência máxima, que é vestir a camisa do Palmeiras e vai para o campo e resolve, ou que ainda precisa de tempo, precisa de adaptação, precisa de ambientação. Pelas imagens que a gente tem, ele, em termos humanos, ali, ele está sendo muito bem recebido, muito bem tratado, está feliz. A gente vê fotos dele sorrindo, né? É só entrar no Flickr do Palmeiras, tem lá todas as fotos de todos os treinos, ele está sempre feliz. Aparente, está bem, né? Agora, precisa também estar num bom momento com a bola, jogando, adaptado, compreender o que vai ser exigido dele. Talvez ele esteja nesse processo ainda e o Abel está observando. Tá? Por isso a insistência no Veiga neste momento. E ele até fez um paralelo. Falou assim, mas se eu der uma chance forçada para o Rômulo, alguém vai falar, mas eu também quero então essa chance. Porque tá todo mundo esperando, tá todo mundo lutando por um lugar no time. E o Rômulo tem que achar o lugar dele. Muito bem. Mais uma boa coletiva com grandes momentos,
né? Outros nem tanto, outros mais conservadores, mas alguns bons momentos nessa coletiva. E o Abel sempre demonstrando ser um cara diferenciado, né? Com atitudes que eu realmente eu não tenho a capacidade que ele tem de agir, principalmente diante da diretoria desse clube, que sempre faz o que faz com o Palmeiras quando tem a chance, né? São todos bonitinhos na hora que precisam, porque para mim nada tira da minha cabeça que é tudo jogo de cena, para eles não serem massacrados pela mídia. Então eles fazem um joguinho de cena, como São Paulo é legal, se desculparam e tal, aqui, ó. Porque aí você vai no campo e tem aquelas faixas, que é a diretoria que manda pôr. Né? Mas tá tudo certo. Provocação faz parte do futebol. Eu acho que a provocação sadia, a provocação legal, é aquela que vem da torcida. As faixas que a diretoria manda fazer não podem estar provocando o Palmeiras do jeito que eles fazem. Mas eles são assim. Esse é o São Paulo. Tá? E é por isso que eu não desculpo. Mas quem sou eu, né? O ofendido foi o Abel, então o Abel sabe o que faz. Vamos em frente. Quinta-feira tem Botinha de Ribeirão no Allianz Parque, Copa do Brasil. Estaremos lá, eu e Anderson Correia, transmitindo na quinta-feira à noite. A gente conta com o apoio de vocês, com a audiência de vocês, para mais esse trabalho do Verdazo, cobrindo o dia a dia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio. Um grande abraço. Saudações alviverdes.